Bom, agora tá gravando mesmo de verdade verdadeira. Então vamos lá. Na aula passada, a gente conversou bastante a respeito do conceito de saneamento básico, o que é o saneamento básico, e aí a gente viu que o saneamento básico ele vai além do tratamento de água e do tratamento de esgoto. Então, além de eu tratar a água, além de eu disponibilizar água potável para meus, né, para minha população, eu tenho que cuidar do esgoto, eu tenho que tratar aquele esgoto, porque não adianta nada eu recolher o esgoto da população e despejar em qualquer lugar, certo? Eu tenho que recolher esse esgoto e fazer o descarte correto, tá? Jennifer, boa tarde, chegou agora. Então eu tenho que fazer esse descarte correto. E além. Boa tarde, professora. Oi, Amanda. Aqui. Amanda, boa tarde. Amanda acabou de chegar também. Então, além de fazer esses dois, que já é o que a gente já tinha bem claro, a gente entendeu que eles têm também a parte de infraestrutura para a questão de águas pluviais e a questão da enchente, né? Então, essa parte, né, da questão da enchente, ela também entra como saneamento básico. Por que eu estou batendo muito na tecla da questão da enchente? Porque hoje a gente vai falar das doenças propriamente ditas, né? De quais são as doenças que o ser humano ele fica exposto quando, por algum motivo, né, o saneamento básico ele não ocorre. E aí existem formas, né, da gente adoecer pela falta do saneamento básico, tá? Alguém sabe me dar exemplos de doenças envolvidas aí no processo do saneamento básico? Gente, super pode abrir o microfone para responder, tá? Fiquem à vontade. Água poluída. Água poluída, sim. Tanto para você ingerir essa água, como para ter contato com sua pele, certo? Lectospirose. Leptospirose, que mais? Doença de Chagas? A doença de Chagas, ela é uma doença, cara. Olha, eu só não coloquei ela na aula porque eu queria muito que alguém falasse dela. Porque daí eu ia pedir gentilmente para que quem lembrou da doença de Chagas pudesse fazer uma mini pesquisa para apresentar para a sala sobre a doença de Chagas. A doença de Chagas, ela é transmitida por um mosquito, tá? É um mosquitinho que faz que é o vetor da doença de Chagas, e ela é uma doença chata também, tá? É uma doença bem, bem complicadinha. Eu não vou dar mais detalhes para que, deixa, acho que foi a Andréia que falou. Foi. Para que a Andréia, gentilmente, né, faça uma mini pesquisa pra gente sobre a doença de Chagas. Mas a doença de Chagas, ela entra aqui na nossa disciplina também, tá? O que mais? Malária. Gente, a malária também é outra. Malária agora. Ai, gente, a malária, olha. Só por Deus. Ó, malária, doença de Chagas. Os países tropicais, que é o nosso aqui, a biodiversidade é tão grande que é tão lindo, mas a quantidade de doença também é muito grande, entendeu? Não que países frios não tenham tantas doenças. Tem, mas o clima quente, o clima tropical, ele favorece muito, tá? A reprodução de muitos micro-organismos, de muitos patógenos, infelizmente, tá? Quem mais? Malária, doença... Quem mais? Oi? Eu escutei algo. Oi. E o tifo? Eu sei que existem 3. Febre amarela é? Febre amarela é. E o tifo é. Também. O tifo eu vou falar dele hoje e vou falar da febre amarela também. E da malária. Mas que mais? Dengue? Cara, a dengue. Na verdade, eu não vou contar, tá? Mas o Aedes aegypti, para quem for assistir aquele seriado dos 72 animais perigosos, ele aparece no negócio. Eu não vou contar, mas vocês vão ver a posição em que ele aparece. Abençoado no Professora. Nossa, oi. Hepatite A? Hepatite A. Exatamente. Cólera também. Cólera. Gente, vocês... Como o hepatite A você pega ela? Oi? A
a hepatite A que eu nunca pego. Eu vou falar em detalhes, mas é através da ingestão por alimento e água contaminada. Professora, esquistossomose também? Também. Esquistossomose também. Tá? Esquistossomose. Verminose, professora. Verminose, giardia. Só que assim, a verminose, coloca a verminose no centro e aí você puxa um monte de flecha assim, ó. Tá? Porque o que a gente vai aprender agora e o que eu coloquei no material para vocês? A doença e quem causa aquela doença. Se é um vírus, se é uma bactéria, se é um protozoário, entendeu? Porque existem vários tipos de micro-organismos. Por exemplo, a tuberculose, né, o causador da tuberculose é um bacilo, né? Então, a gente vai ver o que causa o quê, para daí facilitar, tá bom? Alguém quer dar mais algum exemplo? Não? Então vamos lá, gente. Diarreia, professora? A diarreia, ela sim. Só que a diarreia, ela existe. A gente às vezes menospreza a diarreia, né? Pensa que é uma coisa e não é. A diarreia, ela tem uma classificação muito importante, que a gente chama de diarreias agudas, né? Doenças diarreicas agudas. Por quê? Porque existem um monte de fatores que causam uma diarreia. E a diarreia, se ela não for bem tratada, o paciente vem a óbito, tá? É muito grave essa questão da diarreia, por isso que a gente não pode ignorar, não pode tratar de qualquer forma, como se fosse nada, tá bom? Inclusive a diarreia é a primeira que a gente vai ver agora, tá? Então, vamos pensar o seguinte, existem, tá, algumas formas do indivíduo adquirir, tá, doenças, né, pela falta do saneamento básico. Então, a gente vai falar aqui de 4 tipos, né, de formas, né, de 4 formas diferentes que o indivíduo pode adquirir doenças através da falta de saneamento básico. É através da ingestão da água contaminada, e isso aí vai incluir a água que é utilizada para preparar os alimentos, que é utilizada para lavar uma salada, enfim. Através da água contaminada, o contato com a pele, tá bom? Então, isso também vai entrar, né, na nossa listagem. Falta de água, tá? Então, às vezes a gente pensa que é só a ingestão, o excesso da água suja, mas não. A falta de água, ela também entra como sendo falta de saneamento básico, claro, né? E ela também entra como um dos fatores que agravam a nossa saúde, né? No caso do saneamento básico. E pelos insetos, que são os vetores. Então, a gente tem 4 formas. A ingestão, o contato com a pele, a falta da água e pelos insetos. E aí a gente vai ver essas patologias, né, de formas separadas, né, de formas diferentes, tá? Assim, né, separadinho, assim, uma para cada doença no seu meio de contágio, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro que a gente vai estar falando é a respeito da ingestão da água contaminada. E aí, o que entra na ingestão da água contaminada? A gente vai pensar que tem pessoas que ainda tomam água direto da chuva, água que pega na calha, tem pessoas que bebem água de bica, de poço, de mina, que não necessariamente essas minas ou poços ou bicas estejam com a qualidade da água adequada. Então, às vezes... tem a filtragem da água, né, professora? Exatamente. Então, a gente precisa levar em conta esses fatores. Como quando vocês chegarem naquela parte de saúde coletiva, e se algum de vocês tiver a oportunidade de trabalhar com a saúde coletiva, de trabalhar com a estratégia de saúde da família, vocês vão se deparar com situações, por exemplo, de um balde de água, daquela água que você não enxerga o fundo, daquele jeitão, e aí você vai perguntar para a pessoa para que ela usa aquela água, para consumo. Ela usa aquela água para cozinhar, ela usa aquela água para tomar banho, ela usa aquela água. E aí você fala, tá, tudo bem, da onde veio a água? Da chuva. E a água não tem nenhum tratamento. Então, para nós parece uma realidade bem distante, mas, por exemplo, você comprar um gás, para determinadas famílias é um luxo comprar um gás. Então, aonde essa água é fervida? Essa água é fervida? Muitas vezes não é. Muitas vezes não é fervida. E assim,
a gente pode ter um olhar Taubaté, pode ter um olhar São Paulo e pode ter um olhar a nível nacional, tá? Então fica a critério do que vocês, da onde vocês querem enxergar. Bom, eu quero enxergar a realidade de Taubaté. Tudo bem, Taubaté também tem, tá, gente? Pessoas que tomam água da chuva, que não têm condições de ter uma água filtrada. Muitas das vezes isso acontece por conta da opção da própria pessoa. Tá? A gente já visitou casas onde a televisão era de não sei quantas polegadas, todos os filhos com celular, mas não tinha privada dentro de casa, o banheiro era para fora. Tá? Isso acontece. Tá? E a gente precisa, né, respirar fundo para ter uma conduta adequada, porque vocês podem se deparar com isso, tá? Podem se deparar com uma casa que não tem geladeira, mas tem televisão, tem internet, tem antena parabólica e não tem geladeira. Pode acontecer. Por quê? Porque é uma questão cultural, aí é do indivíduo. Não cabe, né? Aí já vai além do que o poder público pode fazer, né? Porque a gente gosta de falar mal das pessoas, né? Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso também, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Aí, a qualquer momento que vocês quiserem me interromper, é só fazer um sinal, é só me chamar, tá? Que daí eu paro a explicação, tá bom? Apareceu aí para vocês a água contaminada? Sim. Sim. Então vamos lá. Sim. Devemos pensar na população que obtém água para consumo Sim. através de bica, poço, mina, água mineral de fonte contaminada ou mesmo de água da chuva, tá? Regiões assim metropolitanas, tipo São Paulo, por exemplo, aonde a gente vê, né, uma desigualdade muito grande, é comum, né, a gente vê, principalmente as crianças, né, a população mais carente pegando água de córrego, né? Isso infelizmente é uma realidade, tá? Então a primeira que a gente vai ver é que a colega colocou, que é a diarreia. São as doenças diarreicas agudas. Então vamos entender que a DDA, aqui a sigla dela, né, que é a doença diarreica aguda, ela é como se ela fosse, vamos fazer o centro de novo. Eu tenho o centro e aí eu tenho vários causadores, vários fatores, vamos colocar assim, vários bichos que podem causar diarreia. Então, por exemplo, a doença diarreica aguda pode ser causada por bactéria, por vírus, por parasita, por protozoário, por qualquer... Existem uma infinidade de patógenos que podem causar o quê? As diarreias. E o que é, né, de fato, as doenças diarreicas agudas? É uma gastroenterite. Então, gastroenterite, vamos pensar, gastro, estômago, entérico, intestino. Então, gastroenterite é o quê? É uma doença que atinge o estômago e o intestino. Então, é uma inflamação do trato gastrointestinal, tá bom? E aí, o que acontece? Essa infecção ela pode ser causada, né, pela ingestão, pelo consumo de alimentos ou água, tá? E detalhe, gente, não necessariamente significa... Aqui, ó. Vamos supor que isso aqui é um alimento. O alimento pode não estar contaminado, mas se a sua mão estiver contaminada, pronto, você adquiriu, você contraiu. Então, pode acontecer tanto de uma pessoa para outra ou do alimento em si. Então, imagine o seguinte, o mercado municipal. Quantas pessoas passam pelo mercado e colocam a mão, né, na fruta, no tomate, na laranja, para escolher? Se você chega na sua casa e não faz uma higiene adequada daquele alimento, existe uma grande probabilidade de naquele alimento conter algum patógeno que pode desenvolver em você e sua família uma doença diarreica aguda, tá bom? Então esse conceito precisa ficar muito claro para vocês. Tudo bem até aqui? Tudo bem? Tudo bem, professora? Sim. Então vamos lá. Como que a gente caracteriza, né, que está acontecendo uma doença diarreica aguda? Ela vai durar aí mais ou menos 24 horas, tá? Ela pode ocorrer durante 24 horas e o episódio da pessoa correr até o banheiro para ter aquela evacuação característica de diarreia, que é uma evacuação mais amolecida, costuma ser bem irritante ali na região
né, por onde, né, região anal ali, as fezes diarreicas, elas tendem a ser mais irritantes, deixar aquela região bem dolorida, e isso pode acontecer mais ou menos 3 vezes ao dia. Então, 3 vezes durante 24 horas, ali no mínimo, a pessoa vai procurar o banheiro. Pode acontecer muito mais, mas a gente coloca aqui no mínimo umas 3 vezes essa pessoa vai correr até o banheiro, tá? E aí, a gente precisa fazer, né, uma avaliação mais minuciosa a respeito das características daquela fezes. Por quê? Porque se eu vi que são as fezes amolecidas, mais líquidas e tudo mais, eu entendo que é diarreia. A partir do momento que eu começo a ter outros fatores, como por exemplo a presença de sangue naquelas fezes, eu começo a ficar mais preocupado, já começo a ficar atento. Então fica a dica. Toda vez que um familiar ou, né, acontecer com vocês, ou no ambiente de trabalho mesmo, a gente fazer essa verificação das características da fezes da pessoa é muito importante, para verificar se tem presença de sangue, esse tipo de coisa, tá? A complicação maior da diarreia, gente, é a desidratação, tá? Tanto na diarreia quanto no vômito excessivo, tá bom? Se você perde eletrólitos, que são sais minerais que fazem com que o nosso organismo funcione adequadamente, o que vai acontecer? Esse indivíduo vai ficando fraco. Para quem aqui já teve virose, já teve diarreia, já teve vômito e é em excesso, você fica mole, você não aguenta nada, não aguenta nem abrir o olho, você não aguenta fazer nada. Por quê? Porque você está perdendo eletrólitos. O mesmo acontece quando você está, por exemplo, na praia, assim, e começa a transpirar em excesso sem ingerir líquido. E aí você vai sofrer o quê? Uma insolação. Mesma coisa, você perdeu o excesso de eletrólitos, porque o seu corpo teve que se virar para controlar a mudança de temperatura, porque você estava exposto a muito calor e você não repôs aquele líquido que você perdeu. Então, eletrólitos, né, sais minerais e eletrólitos, nós precisamos deles. Aí você fala para mim assim, professora, como que eu faço para repor esses eletrólitos, tá? No próximo slide, a gente vai ver que existem 3 planos de tratamento das doenças diarreicas agudas, mas basicamente é aquilo que a gente já sabe: ingestão de líquido, água de coco. Na farmácia existem opções de líquidos que repõem eletrólitos. Um deles é o Pedialyte, é um medicamento que é utilizado para isso. Você pode tomar Gatorade, alimentos que são bebidas que são isotônicas, tá? Os sinais e os sintomas, a gente vai ter aí cólica abdominal, dor abdominal, pode causar febre, sangue ou muco, né, que é pus nas fezes, náuseas e vômitos, tá? Os sinais e os sintomas, eles têm correlação com o agente que causou aquele episódio, tá? Então, se foi uma bactéria, se foi um protozoário, se foi um vírus, a gente, né, pode ter ali como, né, uma similaridade com os sinais e sintomas, tá bom? A prevenção, métodos de higiene, né, meios de higiene, lavar as mãos, lavar os alimentos, e no caso, né, da rotavírus, né, não sei se vocês conhecem, a vacina rotavírus, existe um vírus que é da família eu sou péssima para falar esse nome aqui, tá, gente? Do gênero rotavírus, e ele também causa uma diarreia. Ele também causa muita diarreia. Então, a diarreia é causada por rotavírus. Contra esse tipo de diarreia, nós temos uma vacina, tá? Não sei, o pessoal que teve filho aí de 15 anos para cá, provavelmente deve ter vacinado o filho contra a rotavírus, que é a gotinha. Mas o esquema de vacinas, a gente vê, tá? Daqui a pouquinho, mais à frente, nas próximas aulas. Aí aqui tem os planos, ó. Então, o Ministério da Saúde, ele coloca 3 planos para o tratamento, né, das diarreias agudas, que é o plano A, o B e o C, tá? Então, bem resumidamente, o plano A, o paciente é tratado no domicílio, né, aonde ele precisa fazer muito essa reposição hídrica, isso é constante, a reposição hídrica. Se possível, né, conversar com o paciente, com os familiares, né, para uma alimentação menos agressiva ao estômago, uma alimentação que não inclua molhos, né, doce, refrigerante, porque tudo isso agride o estômago mais ainda, agride ali a parte gastrointestinal, então deixar por um pouco. E aí também pode incluir a administração de zinco, tá? O pessoal que fez nutrição recentemente aí deve lembrar que o zinco é um cara muito importante, tá? Uma vez ao dia e durante 10 a 14 dias. Eu vou dar uma parada no compartilhamento aqui, porque tem um pessoal querendo entrar. E aí eu vou aceitar eles aqui. Vocês estão vendo a tela ainda?
Então eu tô aqui. Sim. Legal. A Gabriela chegou. Gabriela, boa tarde. Boa tarde, desculpa, demorei. Não faz mal. Beleza. Aí, vamos lá. Esse é o plano A, tá, gente? O plano A, se vocês forem ver, é o que a gente acaba fazendo em casa, né? Mantendo repouso, hidratação e tudo mais. Acho que o único fato novo aí é essa questão de administração de zinco, mas o zinco também é prescrito, tá bom? Então, nada, isso não o plano A não quer dizer que você consiga tratar essa doença diarreica aguda 100% em casa. É legal procurar o serviço de saúde também, tá? O plano B, ele tem 3 etapas, tá? Mas aqui no caso, gente, é o paciente que ele já apresenta sinais de desidratação, só que ele não tá grave. Sinais de desidratação, o primeiro sinal de desidratação é aquele que eu falei para vocês, ó, de puxar a pele aqui, ó, tá? E a pele ficar. Então, por exemplo, quando você puxa a sua pele, faz assim e ela volta, significa que você está hidratado. Um dos sinais de desidratação é você puxar a pele e a pele demorar para voltar. Então, é um dos sinais. Existem vários, né? Mas nesse caso aqui do plano B, a desidratação ela não está grave. Então, o que vai acontecer? O paciente ele vai começar a ingerir líquido, tá? Ó, que esse SRO aqui são sais de reidratação oral, tá? Mas isso é na unidade de saúde, tá bom? E muitas vezes pode requerer que o paciente fique ali em observação, fique internado, mas ele não tá grave, tá? Então, essa parte pode ser feita de uma forma mais tranquila, mas ele precisa fazer essa reposição de líquido, tá? E o plano C, né, que tem 2 fases, que é a reidratação endovenosa com pacientes com desidratação grave. Nessa situação, o paciente não deverá ser transferido, o paciente deverá ser transferido o mais rápido possível para o hospital, para uma unidade de atendimento mais complexo. Os primeiros cuidados na unidade de saúde são importantes, tá? E já devem ser efetuados à medida que o paciente seja encaminhado ao serviço hospitalar. Então, aqui eu posso ter uma série de medicamentos introduzidos no paciente e de reposição hidroeletrolítica diferente do que aconteceu com o meu paciente que não estava grave, porque a desidratação ela traz consequências para o paciente e cada paciente responde dentro do seu tempo e de cada forma. Então, de acordo com o quadro do paciente é que vai ser feito o ajuste, tá bom? E aí uma observação importante. O tratamento com antibiótico, ele deve ser reservado apenas para os casos de diarreia, de doença diarreica aguda com sangue ou muco nas fezes, tá? E comprometimento do estado geral. Ou, por exemplo, em caso de cólera com desidratação grave, sempre acompanhando o médico, tá? Então, não é sempre, em todas as situações de diarreia, que o meu paciente precisa tomar antibiótico. É criterioso essa questão de vai tomar ou não vai tomar antibiótico, tá? Essa parte ficou clara das diarreias? É bastante coisa, né? Lembra quando a gente fez em anatomia aquelas chaves do tecido? Que a gente fez o tipo de tecido, aonde que eu encontro. Vocês lembram? Vocês têm no caderno de vocês ainda? Tem. Sim, tenho. Nós vamos fazer uma chave também, tá? Dessas doenças. Então, por exemplo, vocês podem começar a chave de vocês da seguinte forma. Vocês pegam o papel, aí vocês escrevem aqui no canto aqui, ó. Falta de saneamento básico. Aí a primeira chave aqui vai puxar o quê? Ingesta de água contaminada. Aí a de baixo falta de água. Embaixo, contato com água poluída. Embaixo, vetores. E aí, em cada uma delas, vocês puxam as doenças. Entenderam? Como que é pra gente fazer? Vocês podem ir fazendo rascunhos e ir me mandando para eu ir vendo, porque depois a gente faz junto, tá? Ó, então, por exemplo, a gente já escreveu falta de saneamento básico, aí escrevemos aqui ingesta de água contaminada. Beleza, ingesta de água contaminada. Aí da ingesta de água contaminada, a primeira doença que eu falei aqui foram as DDAs, que é as diarreias
a doença diarreica aguda. Aí você pode complementar com informações aqui na frente. Agora eu vou falar da segunda, que é a hepatite A. Aí eu vou falar da terceira, da quarta. Aí depois a gente vai mudar. Fala, gente, agora essas são as doenças que o indivíduo pega devido ao contato com água suja. Aí sobem as doenças aqui. Entendeu? Por que eu tô falando para vocês fazerem isso? Porque é um jeito de estudar. É uma forma de vocês conseguirem gravar conteúdos que tem muitas variáveis, entendeu? Então fica mais fácil da gente enxergar, tá? Até aqui tudo bem, então? Bom, então vamos seguir. Vamos seguir agora para falar da hepatite A. Alguém já teve alguma experiência com hepatite A? Já tem alguém que conheceu alguém que teve hepatite A, que viu na televisão, alguma coisa assim? Não? A hepatite A, gente, ela é causada por um vírus, tá? Então, olha para vocês verem que interessante. As diarreias agudas, elas podem ser causadas por vírus, bactéria, protozoários, né? Que a gente colocou lá. Então, tem vários tipos de patógeno que pode causar a diarreia aguda. No caso da hepatite A, nós vamos ter um vírus. Então, é um vírus que causa a hepatite A, ok? Só que existem vários tipos de hepatite. Então, a gente vai abrir um parêntese grande aqui para a gente dar atenção para a hepatite A. Porque depois eu tenho hepatite B, C, D, E e G. É quase o alfabeto inteiro. Opa! É quase o alfabeto inteiro de hepatite. Então, existem muitos tipos. Ah, professora, mas a gente não vai ver as outras? Vai. A gente, na nossa disciplina, nós temos um momento onde nós falamos de DSTs e drogas. Tá? Então, a nossa disciplina aborda tanto a parte de drogas quanto a parte de DSTs. E aí a gente traz o tipo de hepatite que é transmissível também dessa forma, que também tem essa transmissibilidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho da hepatite A, né? Que é o que a gente tá estudando. Se o indivíduo ele tem acesso ao saneamento básico, dificilmente ele vai sofrer com a hepatite A, tá, gente? Então, o foco do vírus da hepatite, o próprio nome já diz, né? O hep, né, vem de hepático. Então, o foco dele é justo o fígado, que é um cara assim, muito importante na nossa vida. Então, a pessoa vai começar a ter fadiga, náuseas, dor abdominal, perda de apetite, febre. Normalmente, a febre, no caso da hepatite, ela tende a ser baixa, tá? Mas nada impede do indivíduo ter aí alterações. Isso é, né, normalmente. Icterícia é aquela parte, né, do corpo que é possível ficar amarelinha. Né? A gente costuma ver muito criança recém-nascida nascer ictérica, né? Por conta do desequilíbrio de bilirrubina. Então, a pessoa fica amarelada, fica com os olhos amarelados, fica com a pele, mãos, né? Perda de peso, a pessoa tem um emagrecimento por uma série de fatores, mas também porque ela perdeu o apetite, e pode acontecer muito rapidamente o escurecimento da urina. Então, por exemplo, a gente vai ter na aula de técnicas básicas 2, questão de exames, sabe? Conceitos, né? Para vocês entenderem como são os exames, o que cada exame vai me trazer. E aí, o que acontece? Os exames, quando você vê a coloração da urina, pela coloração da urina, você já consegue entender o que né? Consegue supor ali o que está acontecendo com o nosso paciente. A urina muito clara, a urina transparente, né? Na cor de água, aquela urina que o vaso tá limpinho. Se o seu vaso for branco, é mais fácil de ver. Aí tá branquinho ali. Quando você faz um xixi, parece que você não fez um xixi, porque não ficou nem um pouquinho amarelinho, pode significar que você está tomando água em excesso. Tá? Então, existem escalas de coloração de urina. No caso do indivíduo com hepatite, ele vai ter o escurecimento da urina, tá? Isso pode vir a acontecer também com o indivíduo. E aí, como que a gente se previne, né, da hepatite A? Você previne através, né, daqueles meios da higiene, os mesmos
as mesmas condições de prevenção que a gente deve ter contra as diarreias agudas, a gente também pode ter com a hepatite A. Lavar muito bem os alimentos, quando for questão de salada, né, deixar de molho naquela solução específica para, né, fazer a higiene das folhagens, das verduras, lavar muito bem as mãos, todo essa gama de ações para prevenir, né, assim como a diarreia, a gente também previne a hepatite. E a hepatite, assim como acontece com a rotavírus, a hepatite A, ela também tem vacina, né? A gente também tem vacina com a hepatite A. A gente tem uma aula só para falar de vacina, só para falar do calendário vacinal. Então, a gente também tem. Outra coisa que é muito importante é a questão da higienização das etiquetas de higiene com relação à atividade sexual, né? Então, por exemplo, embora, tá, a hepatite A não seja transmitida pela via sexual, se você não tem um certo rigor com a higiene durante o processo, também pode acontecer, tá? Por quê? De você pegar a hepatite A pela falta de higiene. Lembra que eu falei para vocês daquele meio oral fecal? Lembram disso? É a mesma coisa, tá? Então precisa se ter esse critério com relação às atividades sexuais também por conta da hepatite A, tá? Dúvidas? Dúvidas? Não? Como que é o tratamento no caso da hepatite A, tá? A hepatite A, a pessoa, né, depende de cada pessoa, mas tem pessoas que ficam muito debilitadas, tem muitas dores, assim, né, no corpo todo. Então, o que é indicado? Tratar a sintomatologia, tá? Então, por exemplo, reidratação, tem que fazer muita reidratação, né, constantemente, manter o repouso, bebida alcoólica nem pensar, tá? De jeito nenhum, você não pode nem olhar para uma latinha, nada. Então, 0 bebida alcoólica e repouso, que daí o organismo ele vai se recuperando, a gente vai tratando os sintomas. Mas o médico, ele precisa estar a par da evolução do caso. Não dá para tratar a hepatite A só em casa sem passar no médico. Precisa sim passar pelo médico para fazer todo esse acompanhamento. Tudo bem? Dúvidas? Tudo bem. Dúvidas? Não. Pessoas, preciso que vocês Não, abram a professora. câmera para eu ver vocês. Na minha tela aqui, tá todo mundo com a câmera fechada. Ô, professora, Oi. no caso, a vacina de hepatite, ela impede de pegar a doença ou você tem a doença que é mais fraquinha? Não. Como que funciona, tá, gente? No caso da vacinação, tá? Eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, depois a gente vê mais em detalhes. Quando você toma a vacina, vamos fazer um exemplo aqui, tá? Imagina, sabe ali o batalhão da PM que tem na Independência? Uhum. Faz de conta que o batalhão da PM da Independência é o centro de comando do seu sistema imunológico, tá? É ali que se concentram todas as células do seu sistema imunológico. E aí, eu peguei o Osama Bin Laden, faz de conta que ele tá vivo ainda, tá? Mas existem teorias que dizem que ele ainda tá, então deixa essa parte pra lá. Peguei o Osama Bin Laden, aí eu raspei a barba dele, eu tirei dele o telefone celular, eu tirei o míssil Tomahawk, eu tirei os rifles, eu tirei tudo do cara. É só ele, mas ainda é ele. Só que ele não tem nada com ele, só tem ele. E aí eu peguei ele e falei assim pra polícia militar, esse aqui é o Obama, tá? O Osama Bin Laden. Esse aqui é o Osama Bin Laden. Ele, tá? Talibã. Então, vocês, por favor. E aí, o que o batalhão da PM vai fazer? Vai interrogar o Osama, vai descobrir como que o Talibã ataca, vai saber de tudo. Esse processo, gente, é o processo que o nosso sistema imunológico cria para identificar a ameaça antes dela chegar. Vocês já viram falar que a criança, quando ela pisa no chão, ela ganha imunidade? Já viram? Criança de roça tem mais imunidade. Por quê? Porque ela está tendo contato com coisas. A vacina é um pedaço, tá, do vírus que não faz mal para o indivíduo.
Ele não tem nenhum prejuízo. Tipo, é o Osama Bin Laden sem todo o poder de fogo dele, entenderam? Ele não vai causar nada pra mim, mas ele já é o suficiente que o meu sistema da polícia militar do meu corpo consiga prevenir, consiga se preparar. Então, quando eu tiver contato com a hepatite A, o meu sistema imunológico já sabe o que fazer. E aí ele vai lá e combate o vírus. Então, é dessa forma que a vacina funciona. Então, quando você toma a vacina, tecnicamente, dentro do processo, não é para você pegar. Por isso que está todo mundo extremamente ansioso para a vacina do coronavírus. Né? E tem, né, muitos estudiosos dizendo que a gente vai viver, né, com esses meios de precaução, de distância, não sei o quê, até que saia a vacina, porque saiu a vacina, já era, entenderam? Uhum. Certo? Certo. Então tá bom. Então vamos lá. Com relação à hepatite A, dúvidas? Deu uma dúvida? Então agora, gente, nós vamos falar da cólera, tá? Vocês já viram falar da cólera? Já viram? Quem aqui tem mais de 30 anos não precisa se identificar, tá? Não precisa, pode Eu já fui internado com suspeita de cólera. Mas o que você teve? Eu tive diarreia, vômito. É? Uhum. Mas foi só suspeita? Mas acho que não foi nada, foi só uma virose mesmo. Que bom. Gente, o pessoal que quer trabalhar na ajuda humanitária, que quando escuta aquela propaganda do Médicos Sem Fronteiras, o coração até quase sai para fora. Porque eu preciso trabalhar no Médicos Sem Fronteiras, eu preciso trabalhar na Cruz Vermelha. Vai ver muito, tá? A cólera é uma doença, assim, muito feia. Ela é muito triste, tá? A pessoa é terrível. O nome já fala, né? O próprio nome já assusta a gente. É igual o câncer, né? Você não pode falar câncer perto dos idosos. Eles xingam, porque é uma palavra feia, né? A cólera é a mesma coisa. Ela causa esse impacto na gente, né? Essa coisa negativa, essa coisa ruim, né? Então, vamos falar um pouquinho da cólera, tá, gente? Já houve, tá? Muitos dos chamados surtos de cólera. E aí vocês podem ficar tranquilos, porque a gente vai ver a diferença entre surto, pandemia, endemia. Eu imagino que muitas pessoas se questionam, né? Professora, como que a gente sabe que é uma pandemia, que é uma epidemia, que é uma endemia? Como que eu sei quando que é essas coisas? Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Teve surtos, tá, de cólera ao longo dos anos, mas o saneamento de esgoto e o tratamento de água em países industrializados reduziram drasticamente o número de casos da doença. Então, países industrializados, tá, gente? Países industrializados. O Médicos Sem Fronteiras, por um acaso, frequenta países industrializados? Pouquinho, né? Agora, por causa do coronavírus, não teve para ninguém, mas, né, em países industrializados, a cólera reduziu bastante, tá? Registros mostram que o último grande surto de cólera nos Estados Unidos aconteceu em 1911, tipo, lá atrás. Hoje, no entanto, ela ainda é presente em países da África, do Sudeste Asiático e em alguns países da América Central. Então, olha os países. São países que, se você for estudar, né, vocês lembram de geografia, não tem país em desenvolvimento, país subdesenvolvido, país não sei o que lá. Então, é isso que eu falo. Pra que ficar vendo se tem água em Marte? Conserta aqui. Na verdade, aqui tem bastante água. Por que não conserta aqui, né? Pra que ir pra Marte? Algumas pessoas tinham vontade de mandar pra Marte, sabe? Não podia mandar, deixar. Então, vamos lá, gente. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, para vocês verem a tela onde eu estou fazendo essa leitura, tá? Eu achei interessante colocar esse trecho, porque fica legal essa parte histórica para vocês aqui. Então, vamos lá. Isso, né, onde a cólera é comum, né, nesses países. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, todos os anos são registrados de 3 a 5 milhões de novos casos da doença no mundo. Ainda segundo os dados levantados pelo órgão, cerca de 100 a 120 mil pessoas morrem de cólera. Então,
gente, não é uma coisa assim do passado, não é uma coisa antiga, não é uma coisa que não se ouve falar mais. Isso aqui é um número muito alto, tá? Por conta de uma doença que seria facilmente evitada, bastava ter o saneamento básico, tá? Então, a cólera, ela é causada por uma bactéria, tá? Infecciosa intestinal aguda, então é uma bactéria que causa a cólera. Ela é transmitida também pela contaminação fecal oral, né, direta, ou pela ingestão de água e alimentos contaminados. Então vamos vamos pensar o seguinte: imaginem uma zona muito remota, um local muito remoto, onde as pessoas não têm o banheiro. São aquelas latrinas, né? É o buraco na terra. E aí a pessoa evacua no buraco da terra e enterra ali as suas fezes. Tudo bem. Se ali, naquelas fezes, tiverem presenças, né, da bactéria e tudo mais, essa contaminação, o que vai acontecer? Vai ocorrer contaminação do solo, contaminação da água, contaminação dos alimentos. Então, existem todo esse complexo, nessa rede, essa teia de aranha complexa em torno da transmissão, tá? Frequentemente, a infecção, ela costuma ser assintomática, ou seja, ela não tem sintomas no início, tá? Ou ela vai causar uma diarreia leve. Pode também se apresentar na forma grave, como diarreia aquosa, profusa, com ou sem vômitos, tá? E aí, por conta da diarreia, a pessoa pode desenvolver cãibra, tá? Por quê? Porque ela tá perdendo eletrólitos. Esses eletrólitos, eles estão diretamente ligados a essa questão das cãibras. Quando não é tratada prontamente, pode ocorrer a desidratação intensa, levando, né, a graves complicações e ao óbito. A doença está ligada diretamente ao saneamento básico e a questões de higiene, tá bom? Então, ó, a desidratação em decorrência da perda de líquidos pode levar a outros sintomas, como irritabilidade, letargia, olhos escovados. Olhos escovados é aquele olho lá no fundo, assim, sabe? Tipo do Seu Madruga, quando ele achou que ele ia morrer e ele olha no espelho. Que, na verdade, eles queriam matar o frango, mas, na verdade... Então, quando o Seu Madruga achou que ia morrer, dá pra ver bem, né? A pessoa vai ter boca seca, sede excessiva, pele seca, enrugada, pouco ou nenhuma produção de urina. E aí eu vou pedir pra vocês colocarem pra mim no chat, né, aí do ladinho, quais são os técnicos, né, o termo técnico para pouca ou nenhuma urina, tá? Podem colocar aí no chat, por favor. Pressão baixa, arritmia cardíaca. Oi? Oi, Júlia? Micção? Oi? Não entendi. Oi? Alguma coisa relacionada à micção, sei lá. Quase isso. Ela tem um termo parecido ali, tá? Podem colocar tanto essa daqui, ó, que é a pouca ou nenhuma produção de urina, como a pressão baixa, tá? Podem colocar esses dois aqui no chat. Arritmia cardíaca, desequilíbrio eletrolítico, tá? Então, esses são mais alguns sintomas. Os principais sinais e sintomas da cólera é a diarreia, náuseas e vômitos, e no caso mais grave pode evoluir para cãibra muscular e choque, tá? Esse choque aqui vocês vão ver mais para frente nas disciplinas de urgência e emergência, pronto-socorro, primeiros socorros, tá? E como que é o tratamento, né? Tratamento é a questão da reidratação, tá? Precisa fazer a reidratação oral de acordo com o caso. Aproximadamente 80% dos casos, né, os sintomas da cólera, eles são leves a moderados, tá? Então a gente vai fazer ali o plano A e o plano B. Lembra que a gente viu lá no comecinho, nas diarreias, nas doenças diarreicas agudas, que tinha o plano A, o B e o C? Então 80% eu consigo tratar com o plano A e com o plano B, tá? Os pacientes que apresentam desidratação grave, aí a gente vai fazer o quê? O plano C. Aí a gente vai para aquele outro plano, mas observem que a cólera ela é tratada de forma semelhante à da diarreia, tá? Da diarreia, doença diarreica aguda, tá? Podendo ser administrado ocasionalmente antibióticos apropriados para diminuir a duração da diarreia, reduzir o volume de fluidos de reidratação se necessário e encurtar a duração da excreção da bactéria. Então, se vocês olharem, a cólera, ela até a gente pode dizer que ela é uma doença diarreica aguda, porque ela é causada por uma bactéria, mas eu dei um nome para ela. Quando eu tenho uma diarreia aguda
causada por uma bactéria, pode ser a cólera, se for a bactéria da cólera. Entenderam isso? Isso ficou claro para vocês? Até aqui tudo bem? Ai, a Gabi caiu. Sim, sim. Tudo bem, gente? Então tá. Yes. Sim. Então eu vou... A Núria, muito bom. Deixa eu ver o pessoal. Deixa eu ler o chat aqui. Legal, a Laila colocou Ligúria, a Núria, a Beatriz colocou também, a Jennifer, muito legal. Muito legal. Agora vocês podem colocar o da pressão baixa, tá? Por favor. Professora, Oi. o mosquito, ele pode transmitir a cólera também, não? Não. O mosquito traz outras coisas. Muitas outras coisas. Abençoado mosquito, né? Sim. Entendi. Mosquitinho complicado. Bom, a gente vai pro intervalo. Agora são 3h02. A gente volta 3h17. Tá bom? Então vocês podem ficar aqui ou, né, desligar. Eu vou mandar o link de novo no grupo, tá? Daqui a pouquinho, daqui 15 minutinhos, tá? Hipotensão, muito bom, tá? Gente, podem ir colocando, a Jennifer também colocou, os termos técnicos pra gente ir gravando, né? Pra ir fixando na cabecinha de vocês, tá bom? Gente, Tá bom. beijo, até daqui a pouco.